Bom dia a todos, meu nome é Ana Rita Jesus Maria, para mim é um gosto estar aqui. Estou acompanhada com a Mariana Perotil e com a Andrea Santos, que nos vai dar aqui o apoio inicial da sessão. Temos aqui seis participantes connosco. Não sabemos se vai entrar aqui mais alguém, mas pronto, até lá vamos aguardando que outras pessoas possam juntar e os que aqui estão connosco também se puderem ativar o vídeo, porque assim nós vamos interagindo um pouco mais e temos aqui pensado realmente uma sessão que se pretende realmente com isso, com essa troca, nos conhecermos melhor. Esta linha temática de promoção da saúde, no fundo, onde estou a trabalhar com a Mariana e com o professor Bruno Heleno, que não consegue estar aqui hoje, infelizmente, mas vai muito dentro daquilo que é a atuação em saúde numa primeira linha, não é? Portanto, eu sou médica de família, trabalho em Lisboa e também sou professora convidada na Nova, no Departamento de Medicina Geral e Familiar, e de facto é aqui que nós nos posicionamos, é nesta vertente antes, portanto, promover a saúde, claro que identificar também precocemente os problemas, e esta sessão que nós hoje trazemos neste tema tem essencialmente a ver com a organização que nós estamos a ver com esta mudança relacionada com as tecnologias em saúde. Portanto, tem a ver com a percepção dos participantes, dos médicos, dos doentes, na implementação de serviços de telesaúde. E, concretamente, também vamos apresentar aqui um projeto que se está a desenvolver nesta linha temática, que é o projeto METIS, que tem a ver com a monitorização de doentes à distância. E pensamos que dentro do que é a promoção em saúde, isso será um assunto útil para todos nós, não apenas nós investigadores nesta área, mas também como cidadãos, devemos crescer um bocadinho o que o que é o potencial destas ferramentas, e acompanhar também os tempos de hoje. Aliás, nós estamos aqui à distância nesta sessão, portanto já está no nosso dia a dia, não é? Todas estas ferramentas já são parte orgânica de como nós funcionamos. Então, se calhar agora, para nós nos conhecermos também um pouco mais, vejo aqui muitos nomes que me são conhecidos, mas para também conhecermos o contexto uns dos outros, eu pedia, se calhar, para a Mariana começar aqui a apresentação dela, onde nós vamos ter a hipótese então de nos conhecer e falarmos um pouco uns sobre os outros. Olá, bom dia, quase boa tarde, já passou do meio-dia. Eu acho que estão a ver o ecrã completo. Sim, Boa. Portanto, pronto, como a Ana já disse, obrigada a todos por estarem aqui. Nós hoje vamos falar um pouco isto são as CHRC Talks, falar um pouco de, hoje em dia, principalmente depois do Covid, falamos muito sobre a digitalização, a saúde digital, teleconsultas, serviços de telesaúde, mas nós para implementar, e na saúde sabemos bem disso, para implementar algum serviço, alguma coisa, temos que ter a noção de quem é que vai utilizar. E na saúde estamos a falar de muitos intervenientes envolvidos em todo o processo. Portanto, pronto, ah, a Ana já falou, pronto, estamos a fazer isto em parceria, também falta o professor Bruno Helena e toda uma equipa multidisciplinar, mas pronto, a Ana apresentou-se. Eu sou Mariana Parteu, sou aluna de doutoramento em Engenharia Industrial, eu sou mestre em Saúde Pública e Desenvolvimento e estou-me a especializar em sistemas e tecnologias de saúde, em que já trabalho há 6 anos. Portanto, depois de saberem quem é que nós somos, nós gostávamos muito de saber quem é que são vocês. Portanto, o que nós queríamos pedir aqui era se poderiam levantar a mão ou assimilar um botãozinho, clicar no botãozinho, quem aqui é estudante, seja de qual, independentemente do nível de ensino em questão. Pronto, e gostávamos de saber, a ver, estou aqui a tentar encontrar, ver se consigo ver-vos. portanto, temos a Joana, o Luís, o Telmo, a Sara.
portanto, temos aqui pelo menos 4 estudantes. Eu também considero uma recém-estudante, acabei o doutoramento não há muito tempo, portanto, não me sinto nessa pele, mas, Portanto, ora, aqui, 4, se somos 9, não sei se a André ainda está aqui. ainda está. Pronto, se somos 9, temos 4 mãos, 5, porque eu também sou. Depois, quem é que aqui, para além de estudante, também é investigador? Vamos ver quem é que levanta a mão. Ana, estou a confiar Ora, em ti, porque não consigo. sim, portanto, temos a Joana, deixa-me só aqui ver, e o Luís e eu, que estou aqui também a tentar levantar a mão. Ok. Aqui, exato, eu também levantar a mão. Portanto, Os 4, porque eu três, também sou. Quem 4. é que aqui é profissional de saúde? E quando se fala de profissional de saúde, não é só médicos, são enfermeiros, é também nutricionistas, fisioterapeutas, tudo o que esteja relacionado com a prestação de cuidados de saúde. Portanto, eu, a Sara, o Luís, o Telmo, exato, 4 mãos. somos 4. Uhum. E quem é que aqui também é professor? Pode não ser professor de carreira, mas que dá formação, sessões de treino e coisas assim. Portanto, tem o Luís e eu, e o Telmo, e o Nuno também. E eu também, portanto temos 5. Portanto, a ideia aqui é apresentar-vos um pouco a noção de que quando nós dizemos quem é que são vocês ou quem é que são as pessoas, nós não somos apenas uma coisa. Nós podemos ser várias em simultâneo. Por exemplo, no caso dos médicos, podem ser médicos, como temos o caso da Ana, aqui até, médica, foi estudante, é investigadora, é profissional de saúde e é professora. Também pode acontecer nos enfermeiros, pode acontecer a todos nós como clientes, ou seja, nós todos somos utilizadores dos serviços de saúde, podemos não pagar diretamente, mas somos clientes e utilizadores. Como todos, somos pacientes. Podemos não ter alguma, somos utentes, vá. Podemos não ter nenhuma doença, ainda bem, esperemos nós, mas a maioria tem sempre alguma coisa para ir ao médico. A ideia aqui é explicar um pouco e demonstrar-vos e fazer um bocado entender que quando nós estamos a implementar algum serviço, nós não podemos falar só com um interveniente. Nós temos que perceber que uma pessoa pode ser várias coisas ao mesmo tempo. A nível profissional, como também, e exatamente a audiência que nós temos aqui demonstra-nos isso, que podemos ser médicos, podemos ser enfermeiros, podemos ser técnicos, podemos ser farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, ortopedistas, temos tudo e mais alguma coisa. Como também, como pacientes, podemos ter diferentes tipos de contextos. Podemos ter os mais jovens, com mais ou menos literacia, podemos ser mais idosos, com mais ou menos literacia associada, podemos ser de uma população vulnerável, podemos estar simplesmente num contexto em que nos traz alguma vulnerabilidade, seja financeira, seja emocional, seja de apoio. Portanto, aqui é muito importante compreender que, dependendo também da pessoa que está, pode afetar muito duas grandes áreas, seja nos profissionais do processo de trabalho que implementam. Por exemplo, nós sabemos que as competências e as funções de um enfermeiro são completamente diferentes de um médico e de um farmacêutico ou de um técnico. Como também não é igual nós estarmos a lidar com um paciente jovem que não tem literacia ou com um idoso que tem uma literacia de saúde digital muito elevada, ou estarmos a falar com pessoas em situações vulneráveis. Portanto, e como profissionais de saúde, acho que todos nós sabemos que é muito importante saber com quem estamos a lidar. E isto, a nível da saúde digital e da parte tecnológica, acontece exatamente o mesmo. Tal como nós temos contextos diferentes e profissionais diferentes e métodos de trabalho diferentes, cada um tem as suas expectativas. E nós temos que perceber uma parte muito importante, que é isso que nós vamos tentar dizer um pouco a seguir, que é cada pessoa tem a sua expectativa. Mas nós muitas vezes ouvimos expressões como quando as expectativas são muito altas, dá sempre a asneira.
Ou há muita gente que não concorda com a saúde digital porque nunca funciona. Então, o que é que nós aqui também queríamos mostrar um bocadinho? Então, qual é que é exatamente a diferença entre uma expectativa e uma percepção? A expectativa, a psicologia define como é algo que nós estamos à espera que aconteça na realidade de um cenário imaginado por nós. Ou seja, tendo em conta aquilo que nós esperamos acontecer. Já uma percepção é a forma como cada pessoa organiza e interpreta a informação que é recebida do ambiente externo. Ou seja, aqui quando se entra na interpretação já se entra com a expectativa. Porquê? Porque nós já estamos à espera que alguma coisa aconteça. E quando nós recebemos a informação externa, nós interpretamos e percebemos era aquilo que eu estava à espera ou não era aquilo que eu estava à espera. Portanto, quando nós aqui no título da sessão temos vamos compreender as percepções dos médicos e dos pacientes relativamente à saúde digital, então é importante perceber que há expectativas associadas e temos que entender como é que se podem gerir estas expectativas. Mas agora vamos lá perceber na prática, ok, como é que isto acontece. Vamos mesmo, se conseguirem, queria pedir-vos para entrarem no Mentimeter, tanto pode ser com o telemóvel ou com o computador, no site, e introduzam este código que está aqui, por favor, se conseguirem. Ora, aqui, QR Code. Quem tiver pode pôr um fixe, para perceber que já... Então já tem um fixe, a Joana também. Oh, Mariana, Sim, olá, bom dia. olá. Não me aparece aqui nada para pôr o código, não sei se é alguma coisa relacionada com o meu ou se está a acontecer com mais alguém. Está a acontecer comigo também, por acaso. Se entrarem em Mentimeter e disserem que querem entrar numa apresentação, não aparece nada de pôr um código? Vamos ver. Não, eu também não tenho nada aqui. Não Só aparece? aparece um botão para pôr um like. Pois, Exato. também vou entrar por outro separador. Então, vamos Pode lá. ter a ver com isso. Então vamos fazer de outra forma, que eu vou-vos enviar o link e assim conseguem entrar sempre. Eu vou colocar aqui no chat, porque assim é só entrar diretamente no link. Ok, Obrigada. experimentem assim. Pode ser que dê. Agora já dá. Portanto, presumo que estejam a ver o Sr. Mr. Bean a dar um fixe. Sim, sim. Portanto, aqui a ideia é, vamos imaginar que são todos médicos. Uns são médicos, outros não são, mas simplesmente como são médicos e estão a trabalhar. Ou profissionais de saúde, muitos de vocês, como profissionais de saúde, podem fazer isso independentemente de serem médicos ou não. E pedia aqui para fazerem uma ordem, darem a ordem de prioridade, o que é que era para vocês, com uma consulta, com um paciente à vossa frente. Portanto, aqui primeiro estão os objetivos do doente, até agora, depois está qual é o motivo da consulta, tendo em conta isto, prescrição de exames complementares de diagnóstico, rever ou prescrever medicação, a análise dos exames que o doente traz e depois a atualização de sistemas de informação.
Até agora é assim. Mas, não sei se todos votaram já, ou se querem alterar, também podem alterar. Vamos esperar para ver os resultados. A Andreia já pôs um fixe. Agora vamos pensar. Olha, já mudou aqui, a análise de exames já passou para quarto. É bastante interessante. Agora vamos experimentar de outra forma. Vamos seguir para... Vocês são doentes e vão ao médico, ok? Podem não ir com uma doença, mas vocês vão ao médico. O que é que para vocês, como pacientes, esperam, ok? Esperam de um médico, como ordem de prioridade? Se é dizer qual é o motivo da consulta, se é que o médico olhe para vocês, veja a atenção, ausculte, ver se está tudo bem com os pulmões, com o coração, ver se têm alguma, por exemplo, muita gente com os nódulos, com os gânglios, ver se está tudo bem, fazer um exame objetivo. Portanto, olharem para vocês como profissional de saúde, ver as nódoas negras, muitas das vezes que a pessoa não nota, mas tem que ver se está com as pernas mais inchadas, isso tudo. Pronto, a seguir era contar o que sente, ou seja, a pessoa dizer, olha, eu neste momento estou com problemas financeiros, passei por um divórcio, tem sido assim momentos um bocado mais complicados. Se é a prescrição de exames de medicação, se a pessoa vai lá porque precisa também, e normalmente os profissionais de saúde fazem isto, que é a prescrição, nós precisamos, olha, preciso de um exame, uma análise ao sangue, preciso de uma ecografia, se me pode passar para eu ir ao SNS fazer. Se é o feedback de exames que a pessoa leva já, de análises de exames que fez, no privado ou no público, ou então comprovativos. Por exemplo, declarações, baixas, atestados médicos, muitas vezes nós vamos lá porque precisamos disso. Normalmente agora até com a Segurança Social é o atestado de robustez, coisas assim que nós precisamos que o nosso médico faça. Portanto, aqui temos contar o que sente, mais importante, motivo da consulta em segundo, analisar o nosso corpo e o nosso exame objetivo vai em terceiro, depois o feedback, que está empatado com a prescrição de exames e de medicação, e processo de comprovativos. Só fazer aqui uma nota, que é mesmo muito giro ver os resultados, porque os estudos dizem exatamente isto, que aquilo que as pessoas esperam mais de uma consulta, portanto, em vários estudos que são feitos, é que a pessoa quer ser compreendida. Portanto, às vezes nós pensamos que é, do ponto de vista do médico, que são coisas muito diagnóstico, ou muitos medicamentos, ou muita tecnologia, mas aquilo que realmente a investigação mostra é que a pessoa quer compreendida, portanto, quer ser escutada para isso acontecer, e, portanto, segue aqui exatamente o resultado desta pool. Exatamente. A ideia é que era exatamente mostrar esta parte. Portanto, tendo em conta estes resultados para um paciente, agora vou voltar atrás e vamos ver os resultados novamente de profissionais. Desculpa. Portanto, os objetivos do doente, em que, atenção, os objetivos do doente não é o doente contar o que sente. Os objetivos do doente é, para um profissional de saúde, normalmente, olha, preciso de ser capaz de fazer isto, ser capaz de fazer isto, ou de... Portanto, são coisas mais objetivas, digamos assim. O motivo da consulta em segundo está igual para os dois. Prescrição de exames e análise de exames está em terceiro e quarto, em que, para o paciente, estava em quinto, se não me engano, empatado. Estava exatamente quarto e quinto. Depois temos a medicação e depois no fim temos a atualização do sistema de informação. Achei muito interessante e é importante distinguir isto, que a atualização do sistema de informação está no fim. Mas agora vamos pensar, e não sei se sabem, normalmente devem saber, que a avaliação dos profissionais de saúde e das USFs e das coisas é feita com base em dados do sistema de informação. Portanto, apesar de não ser uma prioridade, é uma tarefa que tem que ser sempre feita. Muitas das vezes
como não é uma prioridade na consulta e não há tempo para o fazer, é feito fora do tempo de consulta. E isto o que faz é com que a carga de trabalho, o horário de trabalho, não é apenas as consultas, mas todo o processo associado. E é exatamente aqui que a saúde digital vem realmente ter um grande impacto. Não na prestação dos cuidados em si, não nos processos, mas nos resultados que vai ter. Agora vou interromper aqui o ecrã. Vamos voltar para a apresentação. Estão a ver alguma coisa? Ainda não está compartilhado. Ok? Já está. Portanto, nós muitas vezes ouvimos telemedicina e que associamos a saúde digital, mas é importante aqui distinguir que saúde digital é muito mais do que telemedicina. Saúde digital é exatamente aquilo que diz, é a digitalização da saúde. Isto pode ser encontrado na telemedicina, como é o caso das teleconsultas. Temos os sensores, que hoje em dia vemos como os smartwatches, os relógios inteligentes e tudo e mais alguma coisa. Temos as aplicações, que a quantidade de aplicações de saúde que são lançadas hoje em dia na Apple Store, na Google Store e tudo e mais alguma coisa, são aos milhares diariamente. Muitas delas certificadas, outras nem tanto, mas que estão diretamente ligadas e relacionadas com a saúde. O sistema de chat, na altura da pandemia, muita coisa foi feita no WhatsApp, portanto, tudo o que seja de comunicação entre os profissionais e os pacientes. E os sistemas de informação, que é uma grande parte. E como é que os profissionais de saúde, neste caso, vamos falar dos médicos, foi o estudo que foi feito da equipa, influencia. Portanto, é importante dizer que há 4 grandes fatores que influenciam as percepções, ok? Já não estamos a falar de expectativas, estamos a falar das percepções acerca da saúde digital para os médicos. O contexto. É importante dizer que o estudo foi feito com pacientes com multimorbilidade, ou seja, com várias doenças crónicas, e o contexto é algo muito específico. Porquê? Porque os pacientes com doenças crónicas são pacientes que têm muitas doenças em simultâneo e que muitas vezes a pessoa, o profissional de saúde, neste caso o médico, tende-se a focar muito em cada doença, mas é importante referir que não é a doença, mas sim o doente com a doença. E que tem família, e se calhar ela está longe, e então é necessário compreender que nós estamos a lidar com alguém que não tem só aquela doença. Tal como nós vimos nos resultados e aquilo que a Ana estava a dizer, é que para o doente, ele vai lá porque tem várias doenças. Para um médico, normalmente, ok, vamos tratar da diabetes, depois vamos tratar da asma, depois vamos tratar do colesterol elevado, portanto, seccionam muito e a gestão das prioridades de cada um acaba por ser muito complexa. Depois temos os sistemas de informação, que muitas das vezes, relativamente à saúde digital para os médicos, utilizam como uma perspectiva de benefício. Porquê? Porque vai poupar tempo, mas o que acontece hoje em dia, por não estarem bem desenvolvidos, é que acaba por ocupar mais tempo do que aquilo que deveria. E hoje em dia nós temos de estudos e nós conseguimos ouvir muitas das vezes que a opinião é eu passo mais tempo a olhar para o computador do que a falar com o doente. Então, muitas das vezes nós próprios vamos ao médico e dizemos eu tive 20 minutos numa consulta e o médico olhou para mim 2. Portanto, onde é que está aquela parte do exame objetivo e da avaliação que estava em terceiro, acho eu, ou quarto, naquela lista e na ordem que nós demos? Não está. Portanto, acaba por contrariar um pouco as expectativas de um e diminui a percepção e a opinião do outro interveniente. Depois temos os objetivos, que têm sido vistos como um benefício. Porquê?
porque muitas das vezes, e normalmente até acontece isto relativamente aos sensores e às ferramentas de monitorização à distância, houve casos no estudo que foi feito que disseram: "Opá, eu venho aqui, vou medir a tensão para quê? Eu venho aqui, está todo nervoso, demorou 1 hora a chegar cá, teve que subir umas escadas, o senhor que tem problemas nas pernas, que com os atrasos, em vez da consulta ter sido às 10, só consegui atendê-la às 10h40, que está a faltar ao trabalho, e a tensão, em vez de dar, sei lá, 12,8, estava a dar 15,9. Portanto, não valorizam as medições que são feitas. E isto tem muita influência, e a saúde digital traz os benefícios disso. Mas depois também, para qualquer ferramenta, é necessário requisitos, e cada um tem os seus. E muitos deles que são falados é a automatização da transmissão da informação e mais do que a informação relevante. Neste caso são as alergias, alterações de medicação, novos diagnósticos, porque muitas vezes o que se vê é: vou ao médico na urgência e ele passa-me qualquer coisa com penicilina. Mas eu sou alérgica à penicilina, isso não estava lá escrito. E se for alguém que não sabe, tem efeitos muito perigosos ou interações medicamentosas. Muitas vezes acontece nos cuidados de saúde primários, os pacientes estão a ser seguidos no privado, na cardiologia, e o cardiologista mandou um medicamento e o médico, os cuidados de saúde primários sem saber, ou mesmo assim os privados, quando vai ao nefrologista, mandam um medicamento e há uma interação medicamentosa. Portanto, isto seria uma grande mais-valia, um dos grandes requisitos dos sistemas de informação. E também, tal e qual como se conseguem perceber em todas estas caixinhas e todos estes testemunhos, há uma coisa central, que é o doente e a pessoa. E é importante, e a maioria sente, que é necessário que o processo clínico e o processo informático seja centrado não no profissional, não na instituição ou na organização que está a trabalhar, mas sim no doente. Portanto, pensando em todas estas caixinhas, se nós repararmos, há uma coisa central, que é a comunicação, é falar. E é exatamente aqui que a saúde digital, os sistemas de informação, as aplicações, as teleconsultas fazem, é melhorar os processos de comunicação. E, como tudo, ok, há benefícios e há desafios que têm que ainda ser trabalhados. De benefícios, vamos aqui ver do lado direito, que é sempre melhor começar pelo bom. Temos a evidência de que poupa trabalho. Poupa trabalho porque a ideia da digitalização e da saúde digital não é substituir profissionais, nem substituir tarefas, nem reduzir nada, mas sim otimizar o tempo. E outro benefício é que já existe muita coisa feita. Existe muita coisa que se pode utilizar. Ou seja, nós não estamos aqui a dizer que vamos ter que desenvolver algo completamente novo. Não, já existem. Mas temos que utilizar e otimizar as ferramentas que já existem para nosso benefício. E neste caso vamos adaptar e utilizar todas as ferramentas que temos disponíveis para conseguir prestar o melhor cuidado. Por outro lado, neste caso, o estudo que foi feito, há desafios muito importantes, que é exatamente como se falou, os doentes com multimorbidade são doentes muito complexos, porque dão muito mais trabalho, porque não têm apenas uma patologia, têm várias, e as interações são bastante complexas. Depois, independentemente de tudo, é a adesão do doente. Não só aqui, pronto, estão a falar às terapêuticas e às mudanças de hábitos, mas também às alterações do mundo, e acho que todos nós temos essa percepção. E também, tal como conseguimos perceber no Mentimeter, é a complexidade que exige de gerir as expectativas e as prioridades que cada um tem. E este caso chama-se a agenda. É importante definir que para os médicos há umas prioridades, para os doentes há outras. Então é necessário que que se utilize a saúde digital para conseguir, pelo menos, colmatar alguns destes desafios. E é exatamente isso que se tende a fazer. Contudo, para a comunicação é importante dizer que quando se está a prestar cuidados de saúde,
nós estamos nada mais, nada menos do que a transmitir informação e transmitir o nosso conhecimento. E para transmitir esta informação, ou para falar com o paciente, ou do paciente falar com os profissionais, há duas grandes vertentes que é importante falar. Primeiro, a transmissão da informação em si e a relação entre os dois intervenientes. Relativamente aos processos de transmissão, é importante falar sobre a forma como a informação é passada. Ou seja, não é a mesma coisa que eu dizer: olha, senhor João tem que obrigatoriamente parar de beber vinho à refeição e tem que cortar nos açúcares, não pode comer bolos, não pode comer nada, não pode comer batatas fritas, porque isto está muito mal. Um profissional, o doente fica fogo, então, mas agora que prazer é que eu tenho na vida, não posso comer nada, vou-me cortar tudo, não posso comer açúcares, não posso comer batatas fritas, eu não vou poder, vou ficar aqui a sopa, muitas vezes ouve-se isso, não vou beber o vinho. Isto é uma coisa. Outra coisa é nós dizermos: ó senhor João, vamos tentar chegar aqui a um acordo. Vamos fazer assim, eu vou-lhe deixar comer os bolos, mas vamos cortar para uma vez por semana. Por exemplo, à sexta-feira, em vez de beber vinho todas as refeições, por exemplo, beba só ao jantar. Ou seja, a forma como nós dizemos tem muita influência e muito efeito depois em como a informação é assimilada pela outra parte. Também há a articulação da informação. A articulação da informação, quando não está bem, quando não é bem feita ou quando não é otimizada, não é feita de forma eficiente, pode ter consequências. Nomeadamente, pode haver perda de informação. Ou seja, por exemplo, acontece muitas vezes, e o exemplo que foi dado anteriormente, que é se a articulação entre os diferentes sistemas ou entre os diferentes profissionais não for bem feita, quer dizer, o médico está a passar um medicamento que tem influência e tem uma interação medicamentosa com o outro medicamento, ele não sabe, porque ele não tem essa informação. Portanto, a articulação da informação não foi bem feita e houve perda de informação, e neste caso bastante relevante. Como também o acesso. Por exemplo, tentam fazer muitas vezes, e muitos relatos foram feitos neste estudo, acerca de exames complementares de diagnóstico que foram passados no hospital, foi feito no hospital, e o médico de família não tem acesso, então tem que esperar que o doente traga o relatório, que depois ainda tem que ler e tem que passar para o seu próprio sistema de informação. E isto não há tempo. E isto está tudo ligado, porque depois, se a pessoa não tem acesso à informação, pode levar a uma perda de informação. Por outro lado, também temos a padronização da informação. O que é que isto acontece? E acontece muitas vezes que nem toda a gente tem acesso ao mesmo tipo de informação. E quando não se tem acesso ao mesmo tipo de informação, e mesmo tendo acesso e não compreendendo, acaba por levar a uma perda de informação, porque a pessoa não entende o que está ali. Por exemplo, acontece muitas das vezes com, por exemplo, microequipas, e a enfermeira que está a seguir, por exemplo, o senhor João está de baixa. O senhor João tem outra enfermeira que é alocada dentro da mesma unidade de saúde. Então, mas a enfermeira que estava de baixa, a enfermeira do senhor João, tem a sua forma de escrever no S-clínico as informações. E quando a enfermeira de substituição vai lá, não percebe nada. Portanto, isto leva tudo a ter efeitos na dificuldade de autogestão de informação por parte do profissional de saúde. É importante dizer que aqui a autogestão é a capacidade de nós recebermos informação, interpretar e depois tomar uma decisão. Isto é por parte do profissional de saúde. Se o profissional de saúde não tem esta capacidade e não passa a informação para o paciente, o próprio paciente também não tem bases, ok, para poder tomar uma decisão consciente. E é exatamente aquilo do caso, por exemplo, do senhor João, que tinha que deixar de beber vinho. Ele vai dizer: olha, não vou deixar de beber vinho, em vez de gerirmos um pouco, explicar o porquê. Portanto, tudo isto está ligado. Por fim, a relação entre os intervenientes tem muita influência no conteúdo. Isto porque muitos dos relatos no estudo, o estudo foi feito com médicos e enfermeiros, e muitos relataram a diferença entre a aceitação, ok, por parte do paciente da informação, da mesma informação ser dita pelo médico ou pelo enfermeiro. Porquê? Muitos dizem: a enfermeira, por exemplo, está a fazer consulta de vigilância do pé diabético e diz: olha, se calhar é melhor pôr esta pomada ou ter mais atenção aqui e tal.
e muitos relatos disseram que os pacientes respondiam, mas falou com o doutor sobre isso, o doutor concorda, quer dizer, os enfermeiros têm e farmacêuticos também acontece muitas vezes, se calhar um médico é que sabe, mas têm competências para isso. Como também muitas das vezes foram relatado o oposto, que é, por exemplo, pacientes com problemas financeiros ou problemas a nível pessoal não têm vergonha de dizer ao médico, então dizem ao enfermeiro. Por exemplo, doutora, sabe, o doutor mandou, a enfermeira, o doutor mandou esta medicação, mas eu não tenho dinheiro para comprar, então deixei de tomar. E a enfermeira, então, mas não disse isso ao médico, se calhar podia prescrever outro ou algo mais barato. Ai, não diga nada ao doutor, não quero dizer nada. Portanto, tudo isto leva a que haja um ciclo de falha, consequência e efeito que tem que ser gerido. E como é que a saúde digital aqui pode, então, auxiliar? Portanto, isto aqui é um resumo, um esquema, uma imagem que resume exatamente aquilo que eu falei anteriormente. O estudo foi feito na Unidade de Saúde Familiar Jardim dos Plátanos, em Miraflores, e, portanto, foi possível identificar falhas nestes processos de transmissão da informação entre os enfermeiros, os médicos, ou seja, entre a equipa, dentro da mesma instituição, entre enfermeiro-paciente e médico-paciente. Não se entrevistou nem se falou com os pacientes, mas pronto, temos que fazer isto. E então, e o estudo foi exatamente esse, é perceber como é que a saúde digital e os sistemas digitais podem auxiliar nestes processos. E então, o que nós percebemos é que, através de não só a utilização de modelos de cuidados específicos, mas também a utilização da saúde digital com base neste tipo de modelos, nós podemos colmatar e pelo menos trabalhar em todos os aspectos que foram identificados. Não só na forma e no conteúdo da informação que é passada, mas também na articulação e na integração da informação passada. E é exatamente aqui que nasce a plataforma Metis e o projeto Metis. Portanto, o Metis não é nada mais nada menos do que um sistema de informação com base numa plataforma que pretende melhorar a comunicação, tanto síncrona como assíncrona, entre os profissionais de saúde, os cuidados de saúde primários e os pacientes com multimorbilidade. Apresenta diversas funcionalidades, não só a integração da farmacologia, como também a monitorização de certos indicadores, a integração da enfermagem e das diferentes especialidades necessárias, também as teleconsultas e os serviços de troca de mensagens, para que se consiga atingir uma melhoria e um acompanhamento dos resultados de saúde deste tipo de pacientes. O projeto Metis tem como base duas grandes vertentes, a vertente digital e informática, que é a plataforma em si, que permite não só a identificação dos objetivos e das expectativas dos doentes, como também a recolha de dados em tempo real e também através de a comunicação constante que permita que estes pacientes e estes profissionais se comuniquem melhor entre si e atinjam melhores resultados de saúde. Por outro lado, também tem a componente de treino, que permite a que os próprios profissionais entre si otimizem a forma de implementação e de adoção do modelo de cuidados com base nos objetivos, que é o modelo clínico muitas vezes utilizado para a gestão de pacientes com multimorbilidade, e assim permitir que haja uma melhoria da qualidade de vida destes pacientes. O projeto Metis é um projeto que já veio desde 2018 e que já passou por diversas fases. Tem como base um modelo do Design Science Research Methodology e tem sempre como início a definição do problema, no qual foi realizada a minha tese de mestrado, e neste momento, depois de uma reavaliação, foi já publicado um estudo, e através da definição do problema nós conseguimos perceber com todos os intervenientes, com os profissionais, com os pacientes e tudo, o que é necessário, quais são os requisitos, quais são as necessidades, quais são os objetivos de um sistema de informação e de uma plataforma de saúde digital. Depois vamos desenvolver
e vamos implementar. Inicialmente, em 2021, recebemos uma bolsa da FCT na altura do Covid e foi possível implementar em 3 unidades de saúde familiares da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. E num piloto de 3 meses conseguimos obter resultados, avaliar e conseguir compreender e analisar o que é que foi feito. Deste trabalho, deste piloto, resultou a publicação do artigo, mas conseguimos perceber que houve falhas e houve dificuldades que foram experienciadas e que necessitávamos de melhorar o projeto. Então o que nós decidimos fazer, o que acontece, e é uma das bases do modelo de Design Science, é, ok, se depois da avaliação não esteve bem, então vamos voltar a perceber o que é necessário relativamente aos objetivos e ao planeamento. E foi assim que nós fizemos. Voltámos outra vez a fazer um estudo, a tentar perceber o que é que se passou, e neste momento estamos a fazer o design e a implementação de um piloto. Este piloto tem o apoio do CHRC, foi um projeto que ganhou as CHRC Research Grants de 2023 e 22, peço desculpa. E a ideia é fazer um piloto em que temos tanto a componente pedagógica como a componente digital e prática. Temos 2 grupos. Isto é um ensaio clínico que está já publicado, vai ser agora publicado, que já foi aceito para publicação na BMJ Open, o protocolo, e nós vamos fazer um piloto não de 18 meses, mas de 6 meses. E com 40 pacientes, portanto 40 utilizadores, são 10 médicos, 10 enfermeiros e cada um com X pacientes. E a ideia aqui é exatamente isto. Os profissionais e os pacientes têm acesso à plataforma Metis para a gestão da saúde e aos profissionais de saúde será dada então, que está agora a decorrer, uma formação certificada nos modelos um modelo clínico utilizado para a gestão de pacientes com multimorbilidades e como é que esta plataforma pode auxiliar na implementação e na utilização deste modelo. Vai ser também recolhidos aos pacientes indicadores de saúde mental, de qualidade de vida e de funcionalidade e vão receber uma smart band, uns relógios digitais que vai permitir a recolha de dados específicos. Depois, a ideia é perceber ao fim dos 6 meses como é que correu, o que é que era necessário melhorar e então assim passar para e melhorar e otimizar o protocolo para o ensaio clínico. Portanto, é neste ponto que nós estamos. Acho que consegui passar exatamente aquilo que era o esperado, que é fazer entender um pouco da dificuldade que é a implementação, o design e as opiniões que são geradas acerca da saúde digital, principalmente aqui neste caso nos cuidados de saúde primários, e que estamos a trabalhar numa equipa altamente multidisciplinar para que todos os pontos de vista de todos os intervenientes no processo sejam ouvidos. E gostava muito de ouvir agora a Ana Rita, quando falar acerca do projeto dela, para também discutir um pouco aqui entre todos as vossas opiniões. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Excelente. E obrigada também aqui por nos pôr um bocadinho todos em contacto, qual é o background de cada um. Aqui sobre este projeto Metis, ficou assim alguma curiosidade? Querem perguntar? Alguma questão que tenha ficado menos clara? Está tudo tranquilo. Pronto, agora esta segunda parte, igualmente vocês peço-vos para participarem sempre, não é? Portanto, tudo que quiserem perguntar e podem perfeitamente interromper a sessão. É uma parte que está mais relacionada com um projeto que aconteceu já, portanto, também numa experiência piloto, no sentido que quando ele começou ainda não se imaginava que era importante. Portanto, estamos a falar de antes da pandemia. O Ministério da Saúde trabalhou a plataforma que os médicos utilizam no Serviço Nacional de Saúde para ter uma componente de teleconsultas
E depois, quando começou a pandemia, essa plataforma deixou de ser um piloto, sim, ou seja, portanto, quando o projeto foi, como eu lhes vou apresentar aqui, ele ainda não, portanto, ainda não tinha acontecido a pandemia. Em 2020 abriu-se, digamos, o Ministério abriu como sendo uma ferramenta de uso para todos os profissionais e para todos os doentes do SNS, começando em Ovar, que foi o primeiro sítio onde fez o lockdown, e posteriormente abrindo-se às restantes áreas. Então eu vou aqui partilhar só a minha apresentação. Portanto, feito este enquadramento, acho que já estou a visualizar. Portanto, então, só por em grande. Esta parte que vos vou apresentar, então, no fundo, é o meu projeto de doutoramento, em que, portanto, comecei em 2018, foi no ano em que acabei a especialidade de médica de família, e o contexto, para além disto que eu vos falei, portanto, foi 2018, ainda não se falava de pandemia, o tema que escolhi, eu não imaginava o impacto que teria, não é, saúde à distância, como seria útil poucos anos depois, mas no fundo não era novo. Portanto, em Portugal e sobretudo no Alentejo, já existia a ligação entre os cuidados primários e os cuidados secundários. Portanto, os médicos de família já tinham algumas zonas localizadas, e vejo aqui pessoas que também são de Évora, portanto sabem que não era para todos os médicos em todos os sítios, mas centravam algumas das ligações com os hospitais em alguns pontos, e isso era bastante útil, porque sabemos que geograficamente o Alentejo tem alguma dispersão, portanto começou por aí os cuidados primários e os cuidados secundários. Já ao nível de cuidados terciários, portanto a telecardiologia pediátrica foi pioneiro, portanto, e também entre Portugal e África, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra começou também, portanto, cedo, portanto, nos anos 90, a prestar cuidados especializados, não apenas dentro do nosso país, mas também a ligação com países africanos. Portanto, este foi o contexto em que o projeto começou. E então, este estudo de caso que vos falo, no fundo, era para nós percebermos, então, o que é que os doentes e os médicos veem deste fenómeno das teleconsultas, e na altura ainda nem havia pandemia, portanto, isto pode ser visto como uma vantagem, no sentido que não era mandatório, não é? Porque com a pandemia ficou tudo à distância, pronto, tornou-se mandatório e os doentes muitas vezes nem iam presencialmente, portanto, era feito contacto telefónico, como todos nós, enfim, os que tiveram que ficar em confinamento se recordam. E, no fundo, esta interação estabeleceu-se, então, entre o Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e os centros de saúde envolventes e, sobretudo, o agrupamento do Baixo Mondego. E aquilo que nós pretendemos, portanto, com este meu projeto de doutoramento, o que se queria era, então, perceber sobre este fenómeno das teleconsultas, qual era a percepção dos participantes, não é? O impacto na relação médico-doente, na colaboração entre os profissionais, para além de facilitadores de barreiras, como a Mariana também já aqui apresentou, coisas boas e coisas que precisam de ser ainda melhoradas. Para além disso, paralelamente, eu fui coautora numa revisão sistemática que procurou determinar os efeitos das tecnologias móveis na comunicação entre os profissionais, em determinados resultados, como o desempenho, os custos, o tempo, várias coisas. E vou então, assim, muito brevemente falar primeiro desta parte da revisão, que no fundo foi o primeiro ponto de partida do meu doutoramento, que habitualmente fazemos também sempre no início, fazemos uma revisão do que é o estado da arte. Foi feito em colaboração com a Universidade de Oxford, portanto, com a colaboração Cochrane, e o que nós encontramos foi, então, ensaios clínicos aleatorizados, pesquisados até 2019, entre 2000 e 2019, seguindo os procedimentos que são conhecidos da Cochrane e avaliando a certeza da evidência utilizando o GRADE, que é uma ferramenta que se preocupa também, portanto, com os estudos, no sentido se tem viés, o tamanho dos estudos, qual é que é a sua heterogeneidade, enfim, alguns aspectos que são específicos dos ensaios clínicos. Depois, o que é que nós encontramos? Então, 19 ensaios clínicos, portanto, mais de 5 mil participantes, sobretudo em países que são desenvolvidos, portanto, de alguma forma, isto diz-nos também a nós, nosso país, que é, enfim, low middle, mas
mais próximo dos países desenvolvidos, e, no fundo, diferentes patologias, diferentes tipos de intervenções e muitos modos de implementação, como seria de esperar dentro destas ferramentas digitais. Cerca de metade desses estudos tinha algum risco de viés de detecção e de reporte, ou seja, o que acontece é que os investigadores muitas vezes sabiam onde é que estava a intervenção, porque não é fácil fazer a ocultação com este tipo de intervenções complexas, não é? Portanto, dentro do desenho isso não é possível. E depois, muitas vezes, o reporte dos objetivos também muda, porque, como são intervenções complexas, e ao longo do processo, no fim, vemos resultados que são diferentes daqueles que anteciparíamos que iriam ser medidos. E, portanto, no fundo, de um modo geral, o que encontramos é uma redução do tempo até o tratamento de doenças quando existe realmente a utilização de tecnologias móveis entre os cuidados primários e o serviço de urgência, portanto, na articulação com os especialistas do hospital. Para além disso, determinadas doenças, como pessoas com diabetes, receberam mais exames que provavelmente não iriam receber, como o rastreio da retinopatia diabética, ou também houve uma menor referenciação para o nível secundário e terciário. Ou seja, significa que os médicos, ao comunicarem entre si, resolveram mais facilmente e muitas vezes não era preciso continuar a referenciar o doente posteriormente para uma consulta no hospital. Isto, sobretudo, para doenças de pele e doença renal. Isto com uma moderada certeza de evidência. Agora, não sei se aqui em relação a esta revisão há alguma pergunta, podemos avançar. Focando aqui numa parte diferente do que foi o meu projeto, outramento, que foi este estudo de caso que vos falei entre a cardiologia do Coimbra e os centros de saúde envolventes. Portanto, o que nós fizemos foi estudar a implementação das teleconsultas entre estes níveis de cuidados e foram, portanto, feitas entrevistas com os doentes e com os médicos antes da pandemia. A última entrevista acabou em janeiro de 2020, que foi mesmo antes de ser declarada a pandemia. As entrevistas foram transcritas, armazenadas e analisadas por análise de conteúdo convencional. E porquê é que nós escolhemos esta metodologia? Porque neste tipo de fenómeno, que é muito dependente do contexto e das características, é uma metodologia mais robusta. No entanto, não é única, não é? Portanto, nós sabemos que para compreender uma intervenção complexa é preciso medir do ponto de vista quantitativo, e isso foi feito sobretudo com revisão sistemática, mas depois é preciso juntar a parte qualitativa de como é que o fenómeno é compreendido e aprofundar as experiências destes participantes. E foi isso que nós fizemos. Portanto, com médicos de família e cardiologistas, todos os que estavam envolvidos na altura neste projeto, uma distribuição muito equilibrada entre o meio urbano e o meio rural, nos cuidados de saúde primários, e depois também com os doentes e cuidadores. E vemos aqui pela distribuição das características dos doentes que são, sobretudo, pessoas com mais idade. Portanto, temos uma idade média de 71 anos, apesar de termos entrevistado pessoas com 28 anos, e também isso depois reflete um pouco na tecnologia que tem mais acessível, que é estas pessoas com mais idade, essencialmente o telefone fixo. Pronto, e alguns dos cuidadores também. Portanto, isto vai-nos dar aqui também uma perspectiva um bocadinho do espectro mais difícil dentro do que são as tecnologias digitais, não é? Portanto, as pessoas com idade mais avançada, com maiores dificuldades no acesso. E então, o que é que nós encontramos? Vamos assim, muito rapidamente ver três artigos que foram publicados, que foram ver pequenos aspectos dentro deste estudo de caso. O primeiro é essencialmente, então, as percepções sobre o que é bom e o que é mais desafiante. Para os doentes, vemos que é desafiante que o contacto presencial não é igual, não é? Portanto, quando estamos a falar de teleconsultas, mas, no entanto, reconhece que a parte logística é positiva porque eles não vão tantas vezes ao hospital de uma maneira desnecessária, portanto, e sabemos que muitas vezes é difícil até organizar a família para levar a pessoa, não se consegue deslocar bem,
portanto, acaba por haver este aspecto. Do ponto de vista dos profissionais, dos médicos, de facto, há aqui uma carga de trabalho que é nova, que não está prevista, não é? Dificuldades técnicas também, obviamente, sempre, relacionadas muitas vezes com pequenos aspectos, mas que estão lá. No fundo, acaba por ser também interessante perceber que nem todos os doentes vão necessitar do mesmo tipo de colaboração, ou seja, vão haver situações mais difíceis de resolver e que os médicos precisam realmente de articular todos e eventualmente até com outros profissionais, e ao passo que outras situações são resolvidas de forma mais simples. Portanto, mas de um modo global, a convergência é de que há uma melhor priorização. Portanto, as teleconsultas otimizam uma prática colaborativa e os doentes estão, no fundo, beneficiados com esta priorização. Depois, um outro aspecto que foi visto teve a ver com a interação, mais os aspectos de interação através da teleconsulta. E o que é que encontramos? Os médicos, de um modo geral, veem como sendo bom para o desenvolvimento das relações, porque veem o colega, se calhar, mais, não trocam só mensagens, portanto, de uma maneira assíncrona, não é? Enviar uma carta ou enviar um texto pelo sistema, apesar das dificuldades técnicas, mas, portanto, acaba por haver um maior desenvolvimento. No entanto, o que aconteceu aqui é que muitas vezes os doentes estavam na teleconsulta com o médico de família e com o cardiologista. Portanto, era uma consulta com 3 partes. E isto é algo de inovador. Eu recordo-me de ter acabado uma curso, portanto, nós não, é algo de novo para nós, um papel em que nós estamos com o colega cardiologista, com o utente, e há aqui uma necessidade de renegociar o nosso papel. Portanto, é uma nova situação, não é? No fundo, às vezes o próprio cardiologista precisava que o médico de família observasse o doente ou escutasse ou fizesse alguma coisa para esclarecer melhor, portanto, havia necessidade de intermediar esta exploração, detalhar alguns aspectos. Outras vezes não, era o médico de família sozinho com o cardiologista numa discussão entre pares em que eles mais facilmente conseguiam discutir e chegar a um resultado para aquele doente que depois o médico de família transmitia para o doente. Portanto, temos aqui diferentes papéis do próprio doente, da família, dos médicos, da própria estrutura da organização e as relações que se estabelecem, tanto do ponto de vista interprofissional como na comunicação com o doente. Depois, a última parte tem a ver apenas com os médicos, tem a ver com a educação contínua, quais foram as suas percepções, e este também já publicado. E o que se encontra é que realmente esta telemedicina funciona como uma ferramenta, não é? Porque há uma colaboração em equipa multidisciplinar e, sobretudo, que se pretende que seja transversal não apenas entre os médicos, mas todos os grupos profissionais em saúde. Esta troca de informação permite construir conhecimento e transportar entre casos, acumular este conhecimento. E, no fundo, acaba por complementar aquilo que já existe e que já existia até aqui, que é os contactos presenciais, portanto, reuniões formativas, que muitas vezes são mais ocasionais, mais espaçadas, portanto, acaba por trazer maior riqueza à possibilidade de existir uma educação contínua que é partilhada. Portanto, assim, em jeito de arrumar aqui estas ideias em relação a este estudo de caso, de um modo geral, para os doentes, é vista a parte da comunicação e da relação como 2 pilares que são intransponíveis da consulta presencial. Portanto, não é a mesma coisa, eles reconhecem isso. No entanto, percebe-se que há uma colaboração e uma continuidade ao nível destes profissionais, desta interface entre os cuidados primários e secundários, que é muito útil. E do lado dos médicos, nós vemos que há parte das dificuldades que são descritas, do tempo, da parte técnica que tinha que ser devidamente acomodada, mas esta comunicação traz oportunidades educacionais muito interessantes e são bilaterais. Portanto, há aquela ideia, os colegas diziam muito isso, portanto, o cardiologista sabe do coração, é o perito, tem aquele conhecimento técnico,
mas o médico de família tem aquele conhecimento do doente como um todo. Portanto, eu até me recordo um exemplo que era, o cardiologista dizia, não, vamos anticoagular este doente, porque tem estas doenças assim, tem esta apresentação, mas depois, perante o contexto em que ele vivia, que o médico de família lhe transportava, dizia, não, este doente é assim, é sozinho, não, então não é boa ideia anticoagular, não vamos fazer. Portanto, é realmente uma partilha bidirecional. E em muitos aspectos pode até ser mais eficiente a consultadoria à distância, portanto, o doente não precisa de lá estar em algumas das situações, noutras vai ser necessário, mas muitas esta melhor articulação vai ser suficiente para tornar útil a decisão clínica. E, portanto, a combinação remota e presencial provavelmente vai ser o caminho, e é o caminho que se pretende para uma melhor priorização dos doentes, para a otimização dos recursos que temos. Este, este estudo de caso tem como vantagens, essencialmente, ser um bocadinho, em Portugal, a primeira vez que é feita uma avaliação aprofundada, apesar de já desde os anos 90 existir, mas, portanto, não desta forma aprofundada, e é uma iniciativa que também é nova, porque esta distribuição em todo o país, portanto, que é possível, é algo que está no sistema de todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Depois vamos ter algumas dificuldades, que é o equipamento existir, a câmara existir, enfim, mas isso são outros aspectos. Depois, entrevistámos todos os participantes, não é? E, se possível, até teríamos tido aqui enfermeiros, mas eles ainda não teriam acesso a esta ferramenta. O entrevistador era independente do contexto, seguia um guião, portanto, que trouxe alguma consistência, e a equipa também incluiu Sociologia da Saúde, portanto, é uma equipa multidisciplinar dentro dos que fizeram a investigação. Depois, coisas menos boas, é que realmente nós não fomos perceber o lado dos que não adotaram. Portanto, os médicos, por exemplo, que não quiseram participar, que não adotaram, quais as suas perspectivas, ou profissionais de outras áreas, porque, enfim, a cardiologia foi a primeira especialidade que abraçou este projeto, e nós sabemos que também existem algumas falhas no estabelecimento do registro eletrónico, portanto, desta tal plataforma a nível do país, onde os médicos conseguem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e ver tudo o que está a acontecer. Isto, portanto, também é um processo de otimização, não é? De interoperabilidade que ainda se está a estabelecer. Depois também há algumas características técnicas e da própria organização dos diferentes centros de saúde que varia. Por exemplo, eu recordo em algumas extensões não existia a câmara instalada. Portanto, para isso os médicos tinham mesmo que ir a outra extensão para poderem fazer teleconsulta. E, enfim, há aqui aspectos que também vão depois prejudicar eventualmente a colheita dos dados. Para o futuro, o que é que se pretendeu, no fundo? Portanto, dar voz aos participantes, não é? Portanto, este projeto que está a ser implementado, perceber como as suas percepções são únicas. Nós podemos tentar perceber quais são os problemas de saúde em que faz mais sentido esta articulação, e antecipamos que sejam os doentes com muitas doenças, multimorbilidade, onde o projeto METIS está a desenvolver. Portanto, são estes doentes que são mais complexos para o sistema e para os profissionais. E, eventualmente, comparar, então, os resultados de uma consultadoria em que o doente não está e numa teleconsulta em que o doente está com os diferentes profissionais que são envolvidos. Também aqui a parte do exame objetivo acaba por ser um desafio, não é? Para estes cardiologistas à distância pedirem ao médico de família para fazerem exame objetivo, ou estou a pensar em especialidades como a cirurgia geral, em que tem que se ver, tem que se palpar, tem que se mexer, portanto, há aqui coisas que vão ser muito desafiantes para o futuro. Mas, portanto, em resumo, em conclusão, então, da parte quantitativa deste projeto de tratamento, vimos então uma revisão sistemática que nos falou de uma redução de tempo até ao tratamento de doenças, quando os médicos de família ou no serviço de urgência contactavam com médicos no hospital, menos doentes referenciados para o hospital, e sobretudo na parte da dermatologia e da doença renal, e é preciso mais informação sobre a custo-efetividade, enfim, sobre a satisfação, outros resultados em saúde. Depois do estudo de caso, propriamente, aqui em Portugal, o que nós percebemos é que
existem vantagens das teleconsultas, isto numa fase em que não era mandatório, portanto, antes da pandemia, e que é preciso aqui uma implementação flexível, não é? Portanto, os recursos que são necessários, mas sem dúvida que parece haver uma continuidade de cuidados que é salutar. Há uma coordenação entre os profissionais, que também é interessante, mas que vai requerer aqui um repensar dos seus papéis, muitas vezes, não é? É uma ferramenta de educação contínua muito interessante, que pode complementar aquilo que já existe e ajudar a construir equipas cada vez mais multidisciplinares. Pronto, mas tudo isto requer algum suporte, não é? Portanto, e a investigação também tem que acontecer para se perceber, do ponto de vista da organização, como é que isto tem que ser feito, para além do suporte financeiro. Mas pronto, portanto, assim, no fundo, foi um projeto de doutoramento que pretendeu dar voz a estas percepções dos médicos e dos doentes, daqueles que estavam a utilizar esta intervenção, e pronto. E espera-se que esta diversidade de estratégias que vão acontecer, canais, WhatsApp, tudo, não é? Portanto, a saúde digital tem imensos recursos, imensos canais, mas que haja aqui uma avaliação cuidada para se perceber como é que isto funciona e como é que pode ser útil, então, desenvolver cada vez mais estas ferramentas. Pronto, muito obrigada. Acho que já terminei aqui esta minha parte. Vou parar. Ok. Então, tivemos o Telmo que teve que sair, entretanto. Mas gostava de vos ouvir se vossa, também um pouco até a vossa experiência neste assunto. Tem algum comentário? Ah, eu posso começar. Muito obrigado pela apresentação, Mariana e Ana Rita. Eu não apanhei tudo, às vezes não consegui estar totalmente presente. Mas eu tinha algumas, eu acho que não vi, mas posso não ter visto por não ter apanhado. Mas se há uma grande diferença entre as redes, a velocidade existente da internet e e supostamente o que vai vir, que é o 5G, e se isso vai fazer alguma diferença, aqui nas teleconsultas. Sim, sim, muito obrigada por essa questão, porque isso foi levantado, não foi falado aqui, porque é limitado o tempo, mas foi levantado no decurso desta exploração qualitativa que fizemos. É que, claramente, o caminho que nós estamos a acompanhar de inovação vai nesse sentido. Portanto, de até falarmos de uma realidade aumentada. Portanto, eu acho que ainda não sei se é bem para a nossa geração, porque às vezes eu tenho medo com que velocidade é que isto vai. Mas, de facto, é esse o caminho. Portanto, as teleconsultas serem uma ferramenta banalizada, no sentido de ser muito comum, como nós estamos aqui em teleconferência, e depois, posteriormente, com maior capacidade técnica, haver aspectos que podem ser integrados. Isso já acontece agora, de alguma forma, naqueles projetos que vos falei com os países africanos, por exemplo, da oftalmologia, em que se consegue ver o fundo do olho e a imagem é transmitida diretamente. Portanto, há alguns aspectos da tecnologia, parte técnica, que já dão informação muito precisa. E a realidade aumentada vai ser ainda, portanto, vai nos trazer ainda mais, não é? Então, sobretudo, depois, a um objetivo, quer dizer, eu acho que nós ainda não conseguimos antecipar muito bem como é que vai ser, mas claramente é por aí que se vai evoluir, sim. Muito obrigado. Eu tinha outra pergunta, mas que era em seguimento, e era se podia potencialmente haver algumas questões éticas de, ahm, de em vez de ter uma consulta presencial, ser uma consulta Sim, através de, sim. sim, Ou essa parte se, ética. pronto, consulta é uma coisa, mas quando se trata, por exemplo, sei lá, de coisas mais diagnósticas, é preciso que as imagens estejam, em que o médico veja as imagens em tempo real. Isso, ou terá de ter, ou se calhar com uma resolução que se calhar não é possível, com piores ligações, não Sim, sei. Não, é assim, a parte ética é incrível.
Eu escrevi uma parte da minha tese que era só refletir nesse aspecto ético, porque, pronto, no estudo de caso, o que nós temos agora, que já está a acontecer agora, é, como sabem, o sistema está todo aberto aos profissionais e, se calhar, vocês não sabem isso, mas cada cidadão tem direito a saber quem é que consulta a sua informação e onde. Isso, portanto, para ter acontecido, a Comissão de Ética e a Comissão de Proteção de Dados teve que abrir a necessidade de, quando o processo clínico de uma pessoa, de um cidadão, é aberto por algum profissional, isso fica registado. E o cidadão pode saber isso. Muitas vezes as pessoas é que não sabem onde é que vão ver isso, mas isso está registado. Sabemos exatamente quem e em que situação é que abriu o processo clínico do Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, do ponto de vista ético, há aqui coisas muito importantes, muito essencialmente têm a ver com a confidencialidade, com a segurança dos dados, e depois até com esta questão da boa prática, não é? Portanto, será que se perde informação? Estamos a enviar informação? As coisas estão registadas, portanto, o registro eletrónico permite isso, que haja um registro de ambos os profissionais, até do ponto de vista ético-legal, não é? O que é que cada um faz, ficar bem documentado, a partilha de informação. Mas, no fundo, os profissionais, quando agem, eles agem pelo melhor. Eu recordo-me de algumas situações de antecipação da falha informática que aconteciam no projeto, em que eles trocavam logo o WhatsApp antes de começarem, para se aquilo falhasse, eles continuarem de outra forma. Ou o WhatsApp, ou o e-mail, ou o telefone, dizer, não, temos aqui o plano B, portanto, vamos começar, mas se isto for abaixo, temos aqui outra forma de continuar, porque não queriam perder aquela interação, não é? E depois, se as coisas não ficassem bem, ficavam perdidas e isso também não era o que se queria, não é? Mas é muito interessante, sem dúvida. A parte ético-legal vai-nos dar muito trabalho, porque vai requerer aqui aspectos de segurança, pronto, que são muito, nós sabemos, não é? Têm contornos muito técnicos e enfim, e que são fundamentais. Obrigado. Obrigada. Ah, Ana Rita e Mariana, obrigado pela vossa apresentação. Eu tinha aqui duas questões, uma é mais de reflexão, outra é mais de uma pergunta mais direta. A primeira tem a ver com ambos estes trabalhos foram desenvolvidos numa fase da pandemia, não é? Maioritariamente deles. E se acham que isso representa algum tipo de viés temporal do período em que realmente nós não tínhamos grandes alternativas, porque tínhamos uma emergência de saúde, não é? Uh, e, e as pessoas estavam mais afim de aceitar este tipo de formatos de intervenção. E se passando esta parte, se acham que se fizéssemos este estudo aqui a 10, 15 anos, 5 anos, quais é que seriam aqui potenciais resultados? Mariana, queres começar? Entre Sim, doentes. sim, posso começar. Portanto, o que eu posso dizer, e é o que eu já estou a ver agora, porque o que estou a fazer neste momento, e a equipa toda está a fazer, é ah, como nós estamos a integrar novas unidades de saúde, estamos a fazer esta pergunta, estamos a fazer este estudo inicial outra vez aos profissionais. E o que já se começa a notar é que a pandemia já está a passar. A vontade de utilizar o WhatsApp já está a passar. A vontade de teleconsultas está a passar. Porquê? Porque, apesar de ter sido uma boa ferramenta, já foram detectados muitos desafios e muitas questões que estão a ser influenciáveis. Por exemplo, a questão de ter dado, e a expressão é exatamente esta: abriu-se uma porta com o e-mail, com a utilização do e-mail e do WhatsApp aos profissionais de saúde. Há muitos profissionais de saúde que estão exaustos, que já não podem mais ouvir o WhatsApp, nem o barulho do plim, 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 porque os doentes utilizam um e-mail e mandam e-mails às tantas da manhã e responde-me e liga-me e não sei o quê. Portanto, abriu-se esta porta, porque, tal como se estávamos numa emergência, mas já se está a começar a ver os efeitos e estão a começar a cortar novamente. A questão aqui foi que, para muitos, foi vista como mostrou-nos que vai-nos trazer coisas boas. Não é que queiram utilizar tudo, mas já estão a começar a identificar o que é que para eles é um benefício. Ok? Para outros, estão-se a focar muito ainda nos desafios e nos problemas que lhes estão a trazer.
Por exemplo, o Nuno mencionou a história da rede de 5G, isso tudo. O que se nota muito é que para podermos ter os benefícios, a infraestrutura tem que estar disponível. Senão o que acontece é, olha, isto é tudo muito bonito, ter as teleconsultas, mas nós não temos câmaras nos centros de saúde. Há uma câmara na sala de reuniões e todos os médicos têm que usar aquilo. Portanto, o que nós estamos agora a perceber é, a nível dos utilizadores, seja dos pacientes como dos profissionais, ah, estamos a perceber que houve uma abertura, mas também há mais consciência no que é que envolve a utilização de sistemas digitais, teleconsultas. Ah, Se me disseres, olha, o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, se nós repetíssemos o estudo, acho que é exatamente isso. Acho que as pessoas neste momento o que fizeram e o que aconteceu com a pandemia foi simplesmente fazer com que as pessoas estivessem aware, não sei dizer a expressão em português, desculpem, tivessem consciência de exatamente daquilo que está a passar. Portanto, eu acho que a pandemia foi simplesmente um enabler, vá, e uma alavanca para que este tema fosse necessário e que tivesse que estar na pele de cada um ter que o utilizar. Pronto, acho que não vai mudar a opinião nem fazer nada, na minha Sim. opinião. E a parte desta cardiologia com os médicos de família, como começou antes da pandemia, e depois, portanto, e a própria colheita de dados foi antes da pandemia, terminou em janeiro. Portanto, aqui isto acaba por ser bom no sentido que não havia este enviesamento, não é? E depois foi mandatório. A partir daí, ao VAR com o lockdown abriram, portanto, já não era uma coisa piloto restrita à cardiologia. Enfim, eu acho que realmente a pandemia veio agitar muito a forma como as pessoas flexibilizaram a sua vida, enfim, tornou muito mais frequente e acho que vai deixar marcas, sem dúvida. Não vai ser igual ao que era antes. Como nós vemos aqui, né? Se calhar não estaríamos aqui online se não tivesse acontecido a pandemia, porque uma tal que seria algo presencial, não seria online. Sim. Claro. Força, Sara. Eu tinha só mais uma pergunta, mas depois posso ficar mais para a frente. Olá, só queria fazer um comentário no seguimento desta da conversa. Eu sou fisioterapeuta e sou estudante de doutoramento em Ciências e Tecnologias da Saúde da Universidade de Évora. Eu sou fisioterapeuta e comecei a fazer teleconsultas com o médico de fisiatria em 2012, completamente antes da pandemia. O que é que acontece? Eu trabalho na região do Alentejo, trabalhava no centro de saúde e as consultas de fisiatria estavam localizadas em Porto Alegre, que era a capital do distrito. E nós fazíamos semanalmente a consulta de fisiatria por teleconsulta. Esta prática tem mais de 10 anos. O que é que eu acho que a pandemia veio fazer? A minha perspectiva é que a pandemia realmente veio dar um novo fogo a estas ferramentas digitais, mas que elas iriam implementar-se sempre. E eu acho que daqui a 5 anos os nossos profissionais de saúde e o nosso SNS vai estar muito mais digital do que está agora. Existe aqui esta fase de cansaço pós-pandemia, onde foi muito intenso, mas isto abriu muitas ferramentas. As pessoas começam a ver muitos benefícios em utilizar as tecnologias. E mesmo que agora existam, isto é uma opinião da minha prática clínica, pronto, eu trabalho num hospital e o que eu vejo é que pode haver este cansaço das novas tecnologias, mas nós ganhamos muito com isto e vai acabar por se implementar e por se estabelecer, porque são os próprios doentes que há 10 anos atrás não procuravam e que agora procuram algumas ferramentas digitais e algumas coisas na teleconsulta e têm interesse em perceber o seu processo clínico e em ter este contacto mais direto com os profissionais de saúde. Por exemplo, na área da fisioterapia, o meu projeto de doutoramento é dar para a implementação do registro do fisioterapeuta no software do SNS, porque não existe. E eu acho que mesmo os meus colegas, os profissionais de saúde, fisioterapeutas, terapeutas da fala, tudo isso tem muito interesse em começar a digitalização. E a pandemia ajudou muito nesse alertar, nessa consciencialização, como a Mariana falava há pouco. Eu quero acreditar, sinceramente, que daqui a 5 anos
vamos ter a CNS muito mais digital e não só com médicos e enfermeiros, mas com todos os profissionais de saúde. Pronto, é o que espero. Queria vos dar os parabéns também pelas apresentações e pelos trabalhos, foram muito interessantes. Obrigada. Obrigada, Sara. Muito obrigada. Penso que o Luís ainda tinha mais um comentário, não é? Sim, é só algo que eu também queria perguntar se vocês conhecem, que é na minha área, na área das doenças reumáticas e musculoesqueléticas, começam a aparecer investigadores que estão a estudar isto e que estão a propor instrumentos de triagem que permitam, no fundo, ter a capacidade para triar as pessoas que estão mais afim de utilizar este tipo de, de soluções de saúde digital e outras para quem faz mais sentido manter aquilo que é os cuidados de saúde mais tradicionais. Mas são ferramentas que ainda estão muito no início, portanto eu não conheço nenhuma que esteja assim mais validada e mais estudada e isto era uma pergunta que eu tinha para vocês, se vocês conhecem algum tipo de investigação nesta área. Confesso, dentro das áreas reumáticas não, mas consigo antecipar que, por exemplo, com este projeto METIS, que acaba por ser uma plataforma que integra também ferramentas, pretende que integre ferramentas de literacia, que nós possamos, em colaboração com os diferentes profissionais, como a Sara aqui referiu, com fisioterapeutas, com enfermeiros, portanto, olhar para as patologias até numa fase mais inicial, por exemplo, rastreio, em que a patologia já está diagnosticada, mas também numa fase inicial. Por exemplo, um doente asmático, habitualmente numa consulta nós devemos perceber qual é que é o grau sintomático e aplicamos escalas para isso, de acompanhamento do seu problema. Essas escalas podem ser aplicadas por enfermeiros, por exemplo, não é? E podem estar acessíveis para o doente através de uma plataforma completa como esta do METIS. E, portanto, não estou a ver assim investigação nessa linha ainda a acontecer, mas vejo como natural introduzir determinadas ferramentas como estas que o Luís sugere, numa fase também mais precoce, não é? Portanto, o doente perceber, enfim, que existem essas ferramentas e usá-las. Uhum. Portanto, ok. Eh, eu não tenho bem certeza, mas se eh, a tua pergunta for escalas para avaliar ou para pelo menos perceber eh, o nível de vontade de utilizar ferramentas digitais, era isso? Tem determinados aspectos que nós possamos avaliar no primeiro contacto com a pessoa, não é? Em que nos digam, esta pessoa vai, a utilização de uma solução de saúde Ok. digital, seja ela qual for, Uhum, vai ter sucesso ou não vai ter sucesso e, portanto, devemos manter aquilo que é uhum, standard of care, não é? ok. Portanto, isso foi uma questão que nós tivemos no primeiro piloto. Porquê? Porque nós queríamos fazer um piloto com os profissionais de saúde, que foi a nossa primeira ligação. Mas eles tinham que ligar aos pacientes. Os pacientes tinham que fazer a sua parte. E uma das questões do protocolo que foi-nos colocada foi exatamente pensar sobre isso. A questão aqui que nós contornamos um pouco é: ninguém melhor do que o próprio profissional de saúde para saber como é que aquele paciente vai lidar. Porquê? Muitos deles diziam: olha, nós temos aqui eu tenho um paciente com 65 anos que me aparece com os gráficos. Eu dizia: tem que monitorizar a sua tensão arterial todas as semanas, uma vez por semana. E ele aparecia com um gráfico impresso no Excel, com os valores todos aqui e tal. Eu ficava, mas, meu Deus! Enquanto que havia outros que ela tinha que dar uma lista, uma tabela vazia, e ele preenchia à mão e depois vinha. Outros esqueciam da tabela em casa e nem sequer apareciam. Portanto, os próprios profissionais de saúde é que tinham este conhecimento para perceber, ok, estes pacientes estão muito bem para utilizar esse tipo de tecnologias e estas ferramentas, outros nem tanto. Depois houve outra coisa muito interessante, que é, para além dos pacientes estarem disponíveis para utilizar, é se eles vão ter benefício real com isso. Porquê? Falamos, por exemplo, de uma lista de utentes de jovens. Epá, eu sou ótima, eu utilizaria estas plataformas todos os dias, mas eu não tenho patologias ou não tenho a necessidade clínica para utilizar. E essa é a grande questão pelo menos que nós estamos a lidar com os sistemas digitais para as doenças crónicas, ou pelo menos porque o nosso público-alvo é uma faixa etária
que ainda, muitas das vezes, têm a maior necessidade, mas não têm a maior capacitação. E acontece muitas vezes o contrário. Por outro lado, também ficámos bastante surpreendidos e eu acho que eu não tenho conhecimento de muitos estudos, ok? Que possa dizer, olha, isto, há evidência científica que comprova isto, mas pelo que nós estamos a perceber, pelo menos no contexto das USFs com quem trabalhamos, foi que uh, é um pouco, mas também se calhar foi do local. Se calhar, por exemplo, se fôssemos para o Alentejo ou para o centro do país ou muito para o norte, poderia ser diferente a realidade. Mas a pessoa mais velha, o paciente mais velho que utilizou a plataforma foi um senhor com 89 anos. E foi logo o primeiro. E disse: eu vou. E tinha logo o link, e criou a conta, e pôs a password, e fez tudo. E preenchia os dados todos e nós ficámos. Portanto, calma, se calhar a associação idade, ser mais velho, isso tudo, não, se calhar não está tão relacionada, ou não tem tanta consequência, não tem tanto efeito na ideia de não têm tanta literacia. Portanto, acho que, pelo menos o que nós estamos a fazer agora é, ninguém melhor que o profissional para o saber. E o que nós dizemos ao profissional é, da vossa lista de utentes, neste caso vão ser 4, da vossa lista de utentes vocês selecionem 4 que, para além de acharem que vai ter mais, que consegue utilizar melhor estas plataformas, é que vai ter mais benefício para de as utilizar. Portanto, é assim que nós estamos a fazer. Ok, boa, obrigado. Obrigada, Luís, também pelas perguntas e pelos comentários de todos também. Pronto, olhem, nós vamos continuar a trabalhar nesta área, já sabem. Se tiverem assim algumas ideias que queiram partilhar ou projetos que possam também vir a desenvolver neste assunto, no fundo eu disse promoção da saúde no início, mas a minha temática é mesmo sistemas, portanto tem a ver também com os sistemas da organização dos cuidados de saúde, tudo isso são muito bem-vindos a juntar-se, está bem, e para nós será útil sem dúvida receber o vosso input, como foi agora nesta sessão. Muito obrigada a Só uma todos. coisa, desculpa. Sara, depois, eu não sei se consigo ter o teu contacto, porque tenho muitas pessoas que estão a fazer exatamente o teu estudo relativamente às outras especialidades, mas é nos cuidados de saúde primários, aqui em Lisboa. Portanto, seria muito Ah, interessante. pô. Ah, eu se calhar vou deixar no chat o meu e-mail, Ok, pode ser? tá bom. Obrigada, obrigada. 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 Muito obrigado. Muito obrigada e um bom fim de Obrigado, bom semana. dia. Obrigada a Fim de todos. semana. Bom dia. Obrigada. Já está. Obrigada, Sara. Obrigada. Obrigado, eu. Tudo a correr bem.